Convido os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos que estão em pé. Eu quero ler o livro de João, um versículo bem conhecido, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Paizinho querido, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te bendizer. Ao Senhor que é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Agora eu me esvazio de mim mesma, Senhor, porque eu nada tenho, nada posso. Não sei falar, mas que o Teu Espírito Santo me direcione e guie os meus lábios, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas tudo quanto o Senhor quer falar conosco nesta noite. Paizinho querido, fala os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Estar aqui, né? Nossa responsabilidade tão grande, já começa a ter barriga, tremer. Aleluia. Mas Glória a Deus. estamos para procurar agradar a Deus, né? E não a nossa carne, a nossa vontade. Meditando nesse texto, um versículo tão conhecido por nós, porém, o dia que eu vi ali na agenda que era para eu estar falando algo da parte do Senhor, o Senhor me veio esse versículo na mente e eu comecei ali a deixar que o Espírito Santo fosse falando ao meu coração, né? Porque ele é um versículo bem conhecido. Porque Deus amou o mundo. Quem que amou o mundo? Deus. E quem é Deus? Eu não sei se você já ouviu alguém falando Deus, mas quem é Deus, ou até mesmo questionando a existência de Deus. Mas esse Deus, o único Deus, aquele que amou o mundo de tal maneira, Ele é um Deus soberano, e na realidade ninguém explica Deus. Porque Deus, Ele sempre existiu. Ele era, Ele é, Ele sempre há de ser Deus. Então ninguém pode tentar explicar, mas ninguém explica Deus. No livro de Gênesis, que é o livro do começo de tudo, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, se quando começou a terra, no princípio, Deus criou, isso significa que a terra não existia, mas Deus já existia. Então, não há motivo para nós termos dúvidas na existência do nosso Deus. A palavra é clara. No começo de tudo, Deus criou. No princípio de tudo, criou, Ele já existia. Então, não tem nem por que nós termos dúvida em relação a Deus. Ele sempre existiu. Deus, Ele é único. Ele é... Ninguém explica Deus. Ninguém explica. E aqui a terra, ela era sem forma e vazia. Se nós formos olhar ali no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos ver que então Deus começa a dizer ali: haja luz. E houve-se luz. E foi dizendo: haja, e tudo foi sendo criado. E Deus decide ali então criar o homem, depois de tudo criado. Deus decide criar o homem. No capítulo 1
no versículo 26, diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Depois de tudo criado, que todos nós já conhecemos, Deus decide ali criar o homem. E ele fala: vou criar o homem à nossa imagem e semelhança. Que amor é esse, se vamos parar para pensar? Que amor é esse do nosso Deus ao decidir criar o homem na face da terra? Ele não cria de qualquer jeito, ele sendo o dono de tudo, o dono do universo. Ele poderia ali ter feito um boneco qualquer. Não, ele decide criar o homem, ele projeta ali algo maravilhoso. Ele não faz de qualquer jeito. Ele decide, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se formos parar para pensar, que amor é esse do nosso Deus? Você já parou para pensar que você é a imagem e semelhança do Deus vivo, do único Deus, do Criador do universo, dono de tudo? Você já parou para pensar que amor é esse Deus que te projetou, me projetou um amor tão grande, um amor infinito, que Ele pensou nos mínimos detalhes? Isso é para nós valorizarmos, irmãos, a cada dia o cuidado do nosso Deus conosco. Ele criou o homem para um propósito glorioso. Deus te criou e me criou. Ele criou o homem e a mulher e derramou sobre nós as suas bênçãos. Ele se preocupou com nós nos mínimos detalhes. Nesse capítulo 1, no versículo 26, ele diz: sejam férteis, dominem, eu te dou. Se formos olhar aqui, ele fala: eu te dou. Vamos ver aqui para domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E no versículo 29 disse Deus: eis que lhe dou todas as coisas, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Deus disse de volta: e dou todos os vegetais e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves dos céus e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Então, Deus cria ali o homem e Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele fala: eu formei você, mas eu não vou te deixar você acontecer. Ele se preocupou, vocês vão se multiplicar, sejam férteis. Eu te dou tudo que Deus criou, Deus tinha formado, e Deus deu para o homem, Ele nos deu. Só que o ser humano, ele é tão ingrato, não valoriza às vezes esse cuidado que o nosso Deus tem conosco. Então, Deus fez este homem e Ele sopra em suas narinas e dá um fôlego de vida. Sabemos ali a história no livro de Gênesis, que Deus cria o homem, Ele sopra em suas narinas e dá um fôlego de vida. E o homem se torna um ser vivente. No capítulo 2, no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aleluia, glória a Deus. Você parou para pensar que você se tornou um ser vivente? Você consegue pensar nisso? Que Deus, quando Ele criou o homem, o propósito dele era cuidar que o homem tivesse do melhor dessa terra e que você fosse um ser vivente. Ele não nos criou para sentir a dor da morte.
eu parando para analisar em toda essa história, e eu comecei a pensar assim como nós, pais que aqui estamos, sabemos que quando casamos e ali, às vezes acontece de uma gravidez indesejada, mas uma boa parte das vezes o casal ele planeja uma gravidez. O casal ali às vezes espera por um tempo, outros logo casa e já tem filhos, outros esperam um determinado tempo, mas ele planeja ali ter um filho. E quando vem esse filho, ele quer o melhor para o seu filho, porque é algo que ele planejou, algo que aquele casal planejou, ele quer o melhor. Então ele procura ensinar o seu filho em tudo que ele puder para tentar proteger o seu filho, para tentar fazer com que o desejo dos pais é que o filho não erre. Ontem eu conversava com a minha sobrinha ali, porque aconteceu algumas coisas e foi preciso tirar o celular da minha cunhada falando comigo. E daí eu conversando com ela, eu falei para ela assim, ó, seu pai e sua mãe talvez fazendo hoje você não vai entender, lá na frente você vai entender. Porque eles querem só, por mais que eles são falhos, estão sujeitos a errar, são falhos, mas eles não querem que você cometa, eles não querem te ver sofrer, porque o amor de um pai e de uma mãe é tão grande que eles não querem que você sofra, então eles só estão pensando no seu bem. E assim, nós, os pais, por mais que nós temos falha, porque não somos perfeitos, o desejo nós pais, é o quê? É que os nossos filhos, eles não o quê? Não errem. Para quê? Para não sofrer, porque nós pais, nós não temos prazer no sofrimento do filho. Então você planeja uma gravidez, você tem seu filho, então tudo que um pai, que uma mãe de verdade puder fazer para proteger ali o filho, para não errar, para não sofrer, um pai e uma mãe vai fazer. Porém, o ser humano ele é falho. Assim o desejo, a gente pudesse estar ali na mente do filho, a gente não tem esse poder, mas analisando, se nós pais, se nós pudéssemos estar ali na mente do filho, ou até mesmo tomando decisões por eles, devido às vezes a nossa maturidade, ou devido às vezes o nosso aprendizagem, a vida, que foi nos ensinando, se nós pudéssemos ali, a gente pai, acho que tem essa sensação, se a gente pudesse estar de repente tomando decisões ali para os nossos filhos, para não ver eles sofrer, quando a gente vê uma determinada situação, se a gente pudesse, a gente faria pelo amor tão grande que a gente tem, a gente faria por aquele sentimento de proteção que a gente tem. Só que os nossos filhos também são seres humanos, eles são limitados, estão sujeitos a errar. Então nós pais, nós fazemos de tudo para tentar proteger, não queremos que eles errem, procuramos dar conselho, procuramos tentar mostrar o caminho, mas sabemos que eles também estão sujeitos a errar. Assim é o nosso Deus quando Ele nos criou, Ele nos criou de forma maravilhosa, gloriosa, fez a imagem e semelhança a Ele. Porém, não ser Ele, é semelhança a Ele. E Ele sabia, o projeto Ele sabia que Ele fez, Ele tem um propósito, porque Deus ele não é um Deus autoritário, um Deus que nos criou ali, não, Ele nos criou, mas nos deu livre arbítrio. O propósito de Deus é que nós andássemos segundo a vontade dEle, no propósito que Ele nos criou. No entanto, que Deus, porque sabemos que Deus ele é perfeito, Deus ele não erra. Mas nós estávamos, quando Ele criou o homem, estava sujeito a errar. Só que Deus ele avisa o homem: eu te criei, te dou tudo aqui, tudo muito bem. Só que uma regra, porém, da árvore do bem e do mal, essa vocês não toquem, essa vocês não comem. Uma regra. Temos um livre-arbítrio de decisão, de escolhas. E todos nós sabemos que na realidade, eu imagino que talvez a árvore do bem e do mal ali era uma árvore, talvez, eu não sei, talvez poderia ser chamativa, eu não sei,
sei, mas sabemos da história que Eva, por algum instante, ela cede à tentação de Satanás. E ela vai e ali come daquele fruto da árvore qual o Senhor tinha ordenado a eles a não comer. Ela cede ao engano. E ambos, ali pecam contra o Senhor. Eles pecam contra a ordem que o Senhor havia dito para eles não comerem. Sai do propósito de Deus, porque Deus deixou o livre-arbítrio. O propósito de Deus era que tudo que eles tivessem estava ali, porque Deus foi falando, eu te dou. Então eu imagino que até ali era até mais sem sofrimento, ali o trabalho não era com suor, né? Porque depois que eles pecaram é com suor, com o seu suor, né? Comerás. Então assim, eu acredito que ele cuidava do campo, mas era de forma leve. Mas eles decidem ceder ao pecado e comem ali do que Deus, em frente à regra dali que Deus tinha colocado para eles. Então, uma fala que eu escutando até achei interessante, esses dias até eu falei para minha filha, Satanás, irmãos, ele ajuda você a fazer. Mas Satanás, ele não te ajuda a esconder. Ele te ajuda a fazer. Ele fica ali, não vai lá e faz. Não, vai lá e sai dos caminhos do Senhor. Não, vai lá, é só uma saidinha, depois você volta. Vai lá e peca, que não tem problema. Satanás, ele vai e te ajuda a você fazer. Só que ele não te ajuda a você esconder, pelo contrário, ele faz de tudo para tentar te expor. O que ele puder, depois que você pecou, o que ele puder fazer para te expor, ele vai fazer. Porque é isso que é o papel de Satanás, é te envergonhar, é te destruir. Mas Deus não, ele veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso que nós devemos, irmãos, vigiar, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E continuando a história, aí vem o Senhor na brisa do dia e pergunta, depois que eles pegam, vem o Senhor na brisa do dia e pergunta ao homem, onde você está? Claro que Deus sabia onde que Adão estava, porque Deus, ele é um Deus, né, que sabe de tudo. Então Deus sabia onde ele estava, mas ele queria ouvir do homem. Por quê? Porque ele já havia avisado ao homem ali, não faça isso, essa regra, não toque na árvore do bem e do mal. Então Deus queria, já sabia que ele tinha ouvido, mas Deus queria ouvir da boca dele, porque Deus já havia o avisado. E assim como a irmã falou aqui, na realidade, Deus, ele sempre nos alerta. Precisamos estar atentos, irmãos. Às vezes ficamos querendo só ouvir profecias, como eu já falei, né? Eu creio em profecias, creio muito em profecia. Mas eu falo, às vezes ficamos dependentes só de profecias, porque achamos que é só através de profecias que Deus fala conosco. Não, Deus fala comigo com você deitado. Deus fala comigo que você no serviço. Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco. Sabe aquilo que às vezes você está andando e às vezes parece que você não sei, parece que você é inspirado, parece que alguém está conversando com você ali, te vem pensando, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Às vezes nós estamos tão distantes que não conseguimos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor está
né? Ali a serpente maldita, a mulher vai ter dores de parto. Está no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17. Eu quero ler para os irmãos também está acompanhando. Aleluia. Tá? Capítulo 3, no versículo 17. Deixa eu ver se eu marquei certo aqui, eu vejo isso aqui. 3:17. E ao homem declarou. Não, eu não estou aqui. No 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará luz de filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E a homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore a qual eu lhe ordenara, para que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, a partir deste momento, o Senhor ali declara, né? Deus declara a serpente maldita. Deus ali, né? A mulher vai ter dores, ao homem, né? Deus declara ali, né? Por não perder dar ouvido ao que não era para dar, né? Deus declara que também teria sofrimentos, né? Então, sabemos que esse não era o propósito de Deus na criação. O propósito de Deus na criação não era castigar o homem, não era que o homem sofresse, não era, irmãos. Mas foi o que? Devido à desobediência do homem. Deus o criou e deu um livre-arbítrio. Devido à sua desobediência, o homem passa então a ter sofrimento, né? Passa a sentir a dor da morte, a qual não era o propósito de Deus que nós sentíssemos a dor da morte. Mas, devido ao pecado, né, passa-se a ter sofrimento, dores. E até hoje temos sentido sofrimento, dores devido ao pecado. E continua o ser humano cada vez mais. Às vezes eu olho, às vezes eu converso com meu esposo e falo assim: meu Deus, o ser humano parece que está cada vez mais. É complicado. Às vezes você vê umas situações assim, as pessoas com umas atitudes assim, que eu falo: meu Deus, é só misericórdia. E nós, irmãos, nós somos seres humanos sujeitos a falhar todos os dias. Temos que pedir todos os dias a misericórdia do Senhor, pedir a graça dele, para nós estarmos vigiando a não ceder à tentação, a vigiar, a não ceder às tentações de Satanás. Pedimos a graça do Senhor. Por isso devemos estar em constante oração. Às vezes eu falo: Deus, Ele está comigo, com você, irmãos. Olha, você está indo para o seu trabalho, Ele está comigo, com você, quando você está aí, Ele está conosco 24 horas por dia, Ele não nos abandona. Então, se você tem tempo sim de dobrar os seus joelhos e ficar ali 15, 20 minutos, uma hora dobrando, glória a Deus, faça isso e Deus vai te honrar. Mas às vezes, de repente, às vezes durante o dia ali, você eleva o teu pensamento a Deus, mesmo andando, mesmo trabalhando, e fale com Ele, porque Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Fale com Ele que Ele está te ouvindo. Converse com Ele, peça ajuda do Espírito Santo de Deus te ajudar, e Ele te dá direção, te dá sabedoria nas suas tomadas de decisões, e você vai tendo atitudes sábias, atitudes como a Bíblia ensina nós a termos, atitudes como cristãos. Porque, irmãos, a nossa carne, nós seres humanos, a gente pode deixar, muitas vezes, a gente trabalha com comércio, às vezes tem situações que é a nossa vontade. A minha irmã conversando hoje, algumas coisas que acontecem no mercado, às vezes a atitude de você pegar ali e, né, algumas coisas que acontecem, né, às vezes falar com a pessoa, gritar, brigar, ou até mesmo, mas assim, nós como cristãos precisamos ter atitude de cristãos. Então a gente tem que pedir muita misericórdia do Senhor, a graça dele, para nós termos essa atitude, estarmos vigiando com os nossos atos, para que a nossa vida venha testificar do Senhor. Onde quer que nós passamos, dentro de casa, na rua, que a nossa vida venha testificar do Senhor.
que é onde que diz exatamente sobre isso, para os irmãos também acompanharem, no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 17. Depois da genealogia de Jesus, no versículo 17 diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então houve-se gerações e gerações até Jesus. Gerações e gerações até Jesus. Até Deus decidir: eu vou enviar o meu filho amado, onde nós lemos João 3,16, que ele envia o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você, porque a humanidade já estava num nível de pecado, num nível de erro perante o Senhor. Então Deus decide enviar o seu filho amado, o seu único filho, para morrer por mim e por você, porque o pecado ele estava tão grande aos olhos de Deus, e ele, por sua infinita bondade, ele envia seu filho amado para nos salvar, para salvar o seu povo do pecado. Está em Mateus 1:20-21. Que amor tão grande esse nosso Deus. Ele, lá no começo, ele decide criar o homem com um propósito tão glorioso, que o homem vivesse numa harmonia, que o homem vivesse em paz, sem sofrimento, mas deu livre-arbítrio, apenas uma regra, e o homem infringe essa regra e peca contra o Senhor, e continua pecando, e pecando, e pecando, entre geração e geração, e Deus, pela sua infinita misericórdia, ele vem novamente e decide enviar seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Que amor tão grande esse do nosso Deus. E todos conhecemos a história. Nasce Jesus e ele começa a sua jornada. Depois de um tempo, ele começa a sua jornada de pregação e pregação de arrependimento. E ele vai pregando de cidades em cidades, ele vai pregando sobre arrependimento, ele vai pregando, e a gente sabe que alguns aceitavam, multidões o seguiam, uns era por cura, outros era por arrependimento, outros aceitavam, outros não. E ele vai seguindo, pregando. E esse mesmo povo, Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. E mais uma vez a humanidade rejeita. Mais uma vez a humanidade rejeita. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E sabemos que Jesus ele segue ensinando. Como eu falei, alguns rejeitavam, alguns aceitavam, até perseguirem Jesus, e foram perseguindo Jesus, até a sua morte, como sabemos da história. E no versículo que lemos, todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Deus ele deu o seu único filho na cruz do Calvário, e ele falou: eu vou enviar, e todo o que nele crê não pereça. Deus ele envia o seu filho na cruz do Calvário, e ele fala: eu vou enviar meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele veio ao mundo, e sabemos que muitos creram e muitos também não creram. Chegaram ao ponto de perseguir Jesus até a sua morte. Aleluia. E a importância de nós crermos, ou seja, crer, irmãos, é um ato. Crer é um ato naquilo que nós não vemos. Nós não vemos Jesus aqui, e hoje continua a mesma coisa. Continua nós
atitudes muitas vezes continuam envergonhando o nome de Jesus. Eu conversava com meu esposo sobre algumas questões essa semana e eu falei para ele, eu falei assim, infelizmente, é por causa de algumas atitudes que se envergonha o nome do nosso Senhor. Então, irmãos, por isso que eu falo que devemos vigiar, pedir muita misericórdia do Senhor, para que nós possamos andar conforme a vontade dEle, para que nós não venhamos envergonhar o nome do nosso Senhor. E muitos hoje também continuam rejeitando, continuam negando. Mas nós devemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele veio a este mundo para nos salvar. Estamos aqui apenas de passagem. O Senhor nos criou para um propósito glorioso, que é viver com Ele eternamente. E para isso, para nós chegarmos a morar com Ele eternamente, viver com Ele eternamente, nós precisamos estar aqui em comunhão com Ele, vivendo com Ele, fazendo a sua vontade, sendo obediente à sua voz. E crer, Ele é um ato. O batismo, hoje é o culto de Santa Ceia, o batismo, ele é um ato também, a qual estamos declarando, Jesus, eu estou recebendo a Ti, reconheço a Ti como o único suficiente Salvador, estou me entregando a Ti, morrendo para o mundo e vivendo para Ti. Vivendo para Ti até a eternidade, quando o Senhor vier me buscar, que eu possa subir contigo. Aleluia, glória. O batismo, ele é uma declaração. Nós comentávamos sobre um ensino aqui de quarta-feira sobre a questão do batismo. O batismo, ele é um ato de sepultamento dos pecados. Ele não significa, irmãos, que nós vamos ser perfeitos, porque enquanto estivermos aqui, somos imperfeitos, estamos sujeitos, mas nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor para tentarmos não errar, não estar saindo da vontade do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos. Não significa que nós não vamos mais cometer erros, mas o batismo é um ato que eu estou realmente reconhecendo, eu estou morrendo do mundo e levantando das águas e dizendo, eu te aceito, eu declaro o Senhor sobre a minha vida. A partir de hoje, o Senhor é o Senhor sobre a minha vida, o Senhor tem domínio sobre a minha vida. Aleluia. Então esse é um ato de declaração de amor ao Senhor. E que esse amor ao Senhor permaneça até a volta dele. Aleluia. Porque todo aquele que nele crê não pereça. Porque o crer no Senhor o desejo é que nós não perecemos, mas que nós tenhamos a vida eterna. Qual que é essa vida eterna? É com Jesus. E para nós chegarmos lá no céu e vivermos com Jesus é somente através dele. Por ele, sem ele nós não chegamos lá. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Precisamos crer, estar constante. Quando querer surgir uma dúvida, nós precisamos repreender e falar assim, não, eu creio que o meu Redentor vive. Aleluia. Glória. E assim nós temos a vida eterna, porque foi Ele que nos prometeu. Ele que nos prometeu, foi Ele que nos garantiu a vida eterna. Não foi o homem que garantiu a vida eterna a mim e a você. Se aqui passamos por momentos de sofrimento, momentos de luta, sabemos que aqui é passageiro, depois vai ser eterno. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena ser fiel aqui, passar por luta, passar por momentos difíceis, mas permanecer na presença do Senhor, estar firme com Ele, sabendo que logo, logo o nosso Senhor voltará a nos buscar. E nós viveremos eternamente por propósito, com a qual Ele nos chamou de viver eternamente com Ele, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem preocupação. Tudo isso acabará. Não perca a sua vida eterna com Cristo por coisas que Satanás lhe oferece. Não perca a sua salvação por nada. Não deixe Satanás te enganar, assim como enganou Eva ali com o prato e depois ele se expôs à vergonha. Aonde estava Satanás ali a hora que Jesus chama? Não, Senhor, puni eu. Não, foi eu que enganei ela. Puni eu. Onde que ele estava? Ele simplesmente deixou eles se dar conta com Deus.
e depois Ele vai nos expor. Então vale a pena nós procurarmos pedir a misericórdia do Senhor para termos uma vida com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje temos a oportunidade. Estamos num culto de Santa Ceia, lembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, por mim e por você, ali na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos vida. E Ele está nos garantindo: se vocês permanecerem em mim, se vocês continuarem firmes em mim, logo, logo eu virei buscar vocês para morar comigo eternamente. Hoje estamos celebrando a morte de Cristo. Sabemos que Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está vivo. E Ele foi nos preparar lugar para que um dia que o Senhor voltar a nos buscar, nós subimos com Ele e vivemos eternamente, sem sofrimento, sem angústia, que aqui muitas vezes é árduo, muitas vezes é angustiante algumas situações, mas tudo isso acabará, tudo isso acabará. E que nós possamos declarar em nossa vida todos os dias, tem um momento que me veio à mente, até quando eu estava meditando nesses textos e pedindo ao Senhor uma direção, e o Senhor falando comigo. É um hino bem antigo. Vou cantar só um refrão aqui. Mundo pra você não olho mais. Mundo pra você não volto mais. Mundo, em você eu não achei a paz. Mundo, só Jesus me satisfaz. Que nós possamos estar declarando todo dia: Aleluia. para você eu não volto mais. Mundo, em você eu não encontrei a paz. Mundo, Jesus me satisfaz. Que nós possamos declarar: o meu Jesus me satisfaz. Eu não preciso das coisas deste mundo para eu ser feliz. Eu não preciso das coisas deste mundo. Isso tudo é passageiro. Aqui eu posso sofrer, mas Jesus em breve Ele virá nos buscar. Comentamos na quarta-feira. Por isso que dentro da nossa alma às vezes arde dentro de nós o anseio por nosso Cristo, o anseio pelo nosso Senhor, pela volta dele. Às vezes aquele arde, quando a gente está fazendo algo errado, vem aquele cutucão do Espírito Santo ali. É o Senhor, é o Espírito Santo cuidando de mim e de você, porque Ele quer um dia que nós vamos morar com Ele nas nações celestiais. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que nós possamos manter firmes nessa convicção com o nosso Senhor, que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos. A certeza que nós queremos de fato. Eu falo: Senhor, eu quero morar contigo, me ajuda a permanecer fiel até o fim, porque eu quero morar contigo. Eu não quero estar aqui neste mundo perdendo meu tempo, estar aqui não perdendo meu tempo, mas me ajuda, porque eu quero morar contigo. Que nós possamos ter essa certeza a cada dia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por essa palavra, a qual o Senhor ministrou tão forte no meu coração, a qual o Senhor tocou o meu coração para transmitir à tua igreja nesta noite. E eu tenho